Muito boa tarde a todos. Alô. Muito bom a gente estar aqui. É sempre uma festa do Espírito, uma festa para a nossa torcida lá em cima. Você sabia que a gente tem uma torcida? Quem falou foi Paulo. Nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Cada um de nós. Já imaginaram quantas mães ele já teve em 200 vidas? Quantos amores, quantos filhos, quantas pessoas torcem por nós de verdade? Uma nuvem de testemunhas que fazem o possível para a gente tomar as melhores decisões das nossas vidas. Então hoje, esse momentinho, eles estão em festa, porque nós estamos tomando a melhor decisão para esse momento das nossas vidas, que é estar aqui e agora. A gente se entender esse momento, entender o que está em jogo nesse momento das nossas vidas. Para isso nós vamos contar uma historinha. Uma história muito conhecida e que mostra uma cena ainda mais conhecida, que foi repetida, infelizmente, milhares de vezes na história da humanidade. Duas montanhas ao redor de um vale, de uma extensa planície, e no alto dessas duas montanhas, exércitos poderosos. Milhares de homens, armados até os dentes, prontos para se matarem. Quantas vezes essa cena não se repetiu na história da humanidade, hein? Eram muitos, milhares, e eles estavam ali no momento crucial das suas vidas. As guerras naquele tempo se faziam assim, nada a ver com o videogame de hoje, né? Que é só apertar o botão, as coisas acontecerem. Exércitos invasores se aproximavam de algumas terras que eles queriam conquistar. Sabendo disso, os exércitos de quem já dominava aquelas terras se mobilizavam, acampavam proximamente. Quando tinham notícias de que se aproximavam, num certo cenário, iam até ali para medir forças, para determinar quem ganharia, quem venceria. Hoje a gente, olhando mais criticamente, esse negócio de ganhar e vencer é um pouco crítico, né? Por exemplo, os combates dos nossos tempos têm um tal de MMA. A pessoa chega no final com o olho para baixo, roxa, sangue por tudo quanto é lugar, o sangue dele espalhado no chão. Até o juiz vai com aquela luva de cirurgia, aquela luva de borracha, porque é sangue para tudo quanto é lado. E ele levanta com a boca meio torta e fala assim: eu venci! Bom, essas são as vitórias dos nossos tempos. Que coisa! Eu trabalho no judiciário e também dá a impressão disso. A pessoa arma situações, às vezes numa disputa de guarda, uma parte arma situações contra outras, forja provas, alega mentiras para denegrir o outro lado. Só que o outro lado é quem? É o pai ou a mãe do seu filho. Ah, mas isso é de menos. O que interessa é vencer. E aí usa-se de tudo e você chega ao final de um processo como esse e às vezes fala: venci, mas venci como? Venci à custa do quê? Quem perdeu pode ter ganho o pai ou pode ter ganho a mãe. Quem perdeu foi? Pois é, mas isso é um detalhe. Os dois entraram na guerra dizendo amar a criança, fazendo tudo por amor à criança, mas o que menos importou foi a criança. Todas essas guerras falam de quem? Falam de nós. A guerra do trânsito, a guerra dos sexos, a guerra da guarda,
as guerras comerciais, a guerra militar. E aquela era uma guerra como tantas outras. Filisteus contra judeus. Mas isso é um detalhe, porque povos sempre guerrearam. Um dos karmas coletivos mais importantes do Brasil são dois. Um é a escravidão dos negros. Pelo menos na revelação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala-se de dois. Eu acrescentaria também o genocídio aos índios. Mas nós temos aí a Guerra do Paraguai como o segundo grande peso coletivo que nós carregamos. E assim os exércitos ficavam naqueles tempos muitos dias, às vezes meses, às vezes anos, um na frente do outro, esperando situações, aguardando movimentações de posição, aguardando aliados que viriam para reforçar, e aquilo era todo um jogo político. E no meio daquele jogo estavam os 3 irmãos de um adolescente. Os 3 irmãos estavam lá no exército do rei Saul, do lado dos judeus. E o pai dos 4 filhos mandou o filho mais novo, que tinha ficado para cuidar do rebanho, mandou para levar uma comidinha para os filhos, para saber de notícias, saber se eles estavam bem, para apoiar os filhos que estavam naquele momento tão crítico. Só que nos últimos dias, não se sabe bem por quê, porque essa história é contada pelo Samuel. E o Samuel não contou todos os detalhes, então a gente fica e a gente pode imaginar. Nos últimos dias, um filisteu resolveu tentar evitar aquela guerra. Olha, um pacifista, alguém pode imaginar, não, nada disso. Era assim, ó. Ele, armado até os dentes, ia até a frente do exército de Israel e falava assim: para que fazer guerra? Vamos lá, homem contra homem, o nosso maior guerreiro contra o vosso maior guerreiro. Só que o homem era grande, bem grande, e além de ser muito grande e muito forte, ele tinha armas do tamanho dele. Então se imagina o tamanho do escudo, o tamanho da lança, o tamanho da espada, e aquilo produziu um estrago na cabeça e no ânimo dos judeus. Eles olhavam aquele homem e falavam assim: como enfrentá-lo? E ao não enfrentá-lo, ao não aceitar o desafio, eles se sentiam humilhados, se sentiam derrotados. E aquilo acontecia dia após dia. Ele fazia questão, dia após dia, amanhecia o dia e ele lançava o seu desafio na face dos judeus. E o seu prazer era ver medo no olhar de todos eles. Naquele dia, o jovenzinho foi até o cenário, as montanhas, a planície, e era o início do dia, e ele ouviu o quê? O gigante, o grande Golias, o super experimentado e super poderoso e super forte, lançando o seu desafio para os judeus. E ele olhou aquilo e falou assim: mas ninguém vai fazer nada? Como assim? Isso não está lá na Bíblia, mas a gente deduz, né? Como assim? Ninguém vai fazer nada? Mas se alguém enfrentar esse cara, o que ganha? Aí prometeram 1000 coisas, falaram 1000 coisas, e aí ele se dispôs e mandaram ele para frente do rei. E falaram assim: moleque. O rei falou assim: moleque, tu sabe no que tu está se metendo? Olha o tamanho do cara. Ele é um guerreiro de muitas guerras, olha as armas que ele tem. Mas eu sou um cuidador de rebanhos, que quando apareceu um leão e um urso, eu fui lá e os venci, porque Deus me protegeu. E Deus vai me proteger novamente.
O rei ficou impressionado. Muitos candidatos, né? Ele tinha tantos os candidatos para escolher que ele resolveu aceitar um molequinho, pequenininho. Tá bom, né? Mas, para dar uma força para ele, pegou a própria armadura do rei e deu para ele. Tá, veste, vai com o que nós temos de melhor. Aí ele pôs aquilo, não conseguia andar, não levantava o braço. Sabe como é que era? Não saía do lugar. Falou assim: não quero nada. Aí todo mundo olhou para ele. A situação já era impossível. Sabe assim, nós contra o Mike Tyson. E ele resolveu ir limpo, sem nada. Na verdade, ele levou umas pedrinhas. Ele levou umas pedrinhas na bolsa e um lenço que ele usava para arremessar. Chamava-se estilingue. No nosso tempo, naquele tempo era funda. Não é estilingue, porque não tinha essa borracha. Era uma funda que você, um lenço mesmo, que você colocava pedra, largava uma das pontas e com muita ciência, muito acostumado, você conseguia dar direção. Foi aquilo que ele levou. E aí, no dia seguinte, de novo, lá estava Golias, autoritário, com aquela voz poderosa, sua presença amedrontadora, lançou o desafio. Ele com um cajadinho na mão, mais nada, uma bolsa do lado. Ele se apresentou. Aí Golias deu uma gargalhada, né? Falou assim: você pensa que eu sou um cachorro para vir com um pedaço de pau comigo? O que é isso? Que piada é essa? Vocês entendem que eu estou recriando aqui, né? Intelectualizado. Aí ele falou assim: eu sei que tu está com guerra, tu está com armas, tu tem um monte de coisa aí, você é muito famoso, mas eu tenho Deus. E vamos lá. E aí o cara não teve jeito, veio para cima dele, ele foi para cima do cara, pegou uma pedrinha da sua bolsa, pegou o seu lenço, pôs a pedra e soltou, foi na testa do homem, bateu nele e ele caiu. Todo mundo ficou assim, né? Deus do céu, o que é isso? O que essa história tem a ver com a gente, né? Contando historinha, mas não era para fazer palestra? Essa história pode ter muito a ver com nossos tempos. Os tempos preditos por Jesus, e que os espíritos chamam de transição planetária, eles falam do Armagedon, porque o Armagedon foi previsto lá por João Evangelista, não por ele só trouxe a previsão de Jesus, lá no... Qual é o livro? Apocalipse. Esse Armagedon, você pode imaginar várias coisas, né? O topetinho amarelo lá, pode ser com um cabelinho espetado, pode espetar e imaginar qualquer coisa. Nós aqui vamos para a batalha essencial, porque essas batalhas aparentes todas, as guerras comerciais, a luta do sexo, as faixas etárias, a luta de classes, tem um monte de guerra para se escolher. Nós vamos escolher a luta essencial do ser humano, que é contra, que é de um lado você e de outro lado você. Para quem se torce? De um lado, um você gigante, grande, cheio de armas, poderoso, que desafia o mundo. Que o você das guerras, você guerreiro, você armado. Você tem desenvolvido muitas guerras ultimamente? Cada dia. Às vezes passa um dia, você não fez nada, mas você fala assim: nossa, hoje eu travei uma guerra enorme.
Porque é tudo guerra, tudo a gente faz guerra, qualquer coisinha, fala a verdade, desde pequenininho. Era o tar do bife, se queria metade que a mãe ia pilha dar pro irmão. É, não é? Tinha aniversário, o presente do outro era sempre melhor, a namorada do irmão era sempre melhor. Gente do céu! Depois a gente cresce, a fila do lado sempre anda mais rápido que a nossa. E não adianta mudar de fila porque continua permanece a mesma coisa. E a gente sempre em disputa o tempo todo, sempre brigando com a vida, não faltam guerras. Mas tem uma guerra que você está sendo disputado. Quem são esses atores de verdade? É Golias e Davi? Eu contra eu mesmo. A ciência, o budismo, as diferentes religiões dão nomes diferentes para esses personagens. Vamos lá, vamos listar alguns que eu conheço. Na psicanálise, Freud chama esse eu poderoso, esse eu cheio de armas e de orgulhos, de ego. Jung fala, porém, que nós temos um eu essencial, um eu verdadeiro, um eu humilde, um eu que é a fagulha de Deus deixada na criatura. Esse é o self. Para o budismo é o eu maior e o eu menor, cabe certinho em Davi e Golias, né? O maior para o eu menor. Para Paulo você vai ter o homem velho e o homem novo. Também serve muito bem para a história, porque você tem um homem constituído para um molequinho, uma adolescência. É essa a nossa batalha. Mas como assim? Que batalha é essa? Onde que ela se dá? Ela se dá em todos os lugares. Onde é que você acha que o teu ego está disputando com alguém? Tudo quanto é lugar. Na família, depois na escola, depois na relação com os amigos, depois no namoro. Quando a gente casa, tem disputa entre marido e mulher? Tem disputa entre pais e filhos? Tem disputa... Onde que não tem? Sogra e nora? A gente vai para o trabalho, tem disputa no trabalho? E na política? E na saúde, e na educação, e tudo quanto é lugar. Os campos de batalha são todos, e na verdade, parece só que é um time contra o outro, que é uma religião contra a outra, que é uma classe social contra a outra, que é um sexo contra o outro. Mas na verdade é tudo nós contra nós. É o eu velho, são os padrões antigos contra o eu revolucionário, a novidade, a revolução das nossas vidas. Essa batalha está o tempo todo com a gente. Porque a gente guarda armaduras, essas que o Golias usa, essa do homem velho. Vocês já repararam quantas armaduras a gente guarda? Nós temos muita armadura que a gente guarda pensando que se protege. Quais são essas armaduras? Por exemplo, o preconceito. A pessoa se arma de preconceitos contra o mundo porque alguém errou contra ele, ou ele imagina que alguém possa lhe ameaçar. E aí ele guarda a partir do medo, ou a partir da mágoa pela experiência sofrida, ele guarda e generaliza um preconceito. Homem é tudo igual, só muda de endereço. Mulher, negro, quando não faz na entrada, e aí vai. E a gente vai dizendo que se defende. E a vida vai ficando pesada. A gente nem consegue se movimentar, que nem a armadura do rei Saul para Davi. É tão pesado, mas é tão pesado essa vida preconceituosa, essa vida medrosa, essa vida magoada, que nós guardamos mágoa. Eu sei, vocês não, que são espíritas. Vocês também se entregam. Gente,
Gente, nessas horas tem que fazer cara de bonzinho. Tem que fazer cara de... Olha para a pessoa do lado e faz assim. Nós não guardamos mágoa. A gente perdoa imediatamente. Nem precisa a pessoa pedir perdão, a gente já perdoa. Não é verdade? A gente não tem medo, a gente não vive com medo. Apesar do filósofo José Luiz da Rena, a gente não vive com medo, porque nós estamos com Deus. Se eu fizer uma pesquisa aqui, quem acredita em Deus, quantos por cento você acha que vai dar? 100%. 100%. Mas a gente acha que acredita em Deus e tem medo. Como assim? Como é que pode acreditar em Deus e ter medo? Acredita mesmo? É assim, mas sabe como é que é? A gente acredita mais ou menos. Porque quem acredita em Deus sabe que todo bem vem de Deus, que toda proteção vem de Deus, que armaduras, armas, mágoas, medos, preconceitos não são necessários, porque nós temos a nossa proteção de verdade. A gente vence os leões e vence os ursos como Davi. Quem é o leão e o urso? É o animal, somos nós, o nosso eu primitivo. A gente já venceu isso. Nós não precisamos mais de armas e de defesas e de guerras, porque a gente já sabe que nós estamos com Deus. E como nós estamos com Deus, nós podemos vencer qualquer situação. Não é assim? Não. A gente se arma até os dentes. Se fizer de novo o plebiscito do desarmamento, a espírita acredita em Deus, é a favor da paz, mas vai votar pelas armas. Vai. Nós votamos majoritariamente, e a gente ainda continua acreditando. Não, Deus é legal lá no Semente, a gente vai, tem umas frases bonitas, uns livros bacanas, mas na hora da rua, na hora da vida real, do mundo lá fora, que é o lugar, que é o templo por excelência, que é onde você mostra a tua religiosidade, aí não, porque tem um mundo daqui de dentro e um mundo daqui lá fora, né? Aqui de dentro a gente tem uma fala semente de luz. Então, boa tarde, meus irmãos. Puxa, que prazer estar com vocês. E lá fora, eu não me esqueço do desenho animado do Pateta. Essas referências antigas não é porque eu sou velho, é assim porque, sabe, eu tenho boa memória, pronto. Então, para a média das pessoas aqui que não devem lembrar do desenho do Pateta, ele era muito amável. Ele andava pelas calçadas dando licença para as pessoas, sorrindo, dando bom dia, um doce de pessoa, a gentileza encarnada. Quando ele entrava no carro, mas gente, a face dele ficava vermelha, saía chifrinho aqui, e ele fazia uma máscara de ódio e saía triturando no trânsito. Isso dá para você comparar o modo Maurício Semente de Luz e o modo Maurício na rua. Isso para Jesus foi o mais longo e duro discurso que ele fez no Evangelho contra os escribas e fariseus, que eram branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão, que colocavam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensavam em cumprir. Ele chamava os escribas e fariseus de hipócritas. Eram os religiosos do seu tempo, que achavam que tinham uma vida do templo e uma vida lá fora, e que a vida do templo a gente, convive socialmente, mas lá fora é outra coisa. Lá fora é cada um por si, e nem tem Deus por todos, é cada um por si, ponto. Tem que ter arma, tem que ter briga, e não tem quem proteja a gente. Fala a verdade, vocês não se sentem um pouco assim? Chega um momento das nossas guerras que alguém tem que ter a sabedoria de falar assim: não é verdade, essas guerras são todas fake,
Não é a coisa mais importante do mundo se o meu time ganhou a Libertadores do seu. Fala a verdade, isso é tão importante assim? Se o que mais? Pelo que as pessoas brigam. Se eu ganhei a guarda do meu filho, mas o meu filho saiu destruído, saiu com a sombra de que o pai é um abusador sexual, sendo que nunca teve isso, porque eu precisei usar essa alegação para destruir a outra parte. Que vitória é essa? Essas guerras todas que a gente gosta de travar. Eu me lembro do meu pai falando como ele se sentia orgulhoso por ser o primeiro de 4 filhos a ter um banheiro com azulejo até o teto. Porque na altura da vida dele, as pessoas, os banheiros só tinham azulejo até a metade. E ele foi o primeiro a ter azulejo até o teto. Não é uma guerra importante? Não é uma vitória bonita? Não é? Para ele, quantas guerras inúteis você tem travado? Chega no final do ano, vem aquele cunhado de outra cidade, porque você não é cidade de praia, por coincidência as festas são na tua casa, né? Aí vem aquelas pessoas e vem com um carro novo. E você olha para a garagem. Essas guerras de quem o carro, quem tem o azulejo, quem ganha isso, quem ganha aquilo, time de futebol, qual receita? Gente, passagem de ano é uma competição. Se a minha sobremesa acabou antes da sua, tem gente rindo aqui só porque é engraçado, mas não viveu isso, não sabe do que eu estou falando. Pelo que nós estamos brigando? Pelo que nós temos nos desgastado? Pelo que nós temos destruído as nossas vidas? Colegas de trabalho super próximos, vaga um cargo de chefia. Irmãos que sempre se deram bem, falece um pai e tem uma herança. É por isso, Black Friday e tem uma vaga no estacionamento. As pessoas se matam. É por isso que nós estamos lutando. Uma vaga no Big Brother Brasil. Essas são as grandes guerras. Mas na verdade essas guerras dão o que pra gente? Jesus pergunta: de que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que adianta a gente querer ser rápido e ser bom para fazer as coisas, mas não sabe o rumo da vida, não sabe o sentido da vida? Aí você tem um carro e vai rápido, mas não sabe para onde. Se você tem um carro, vai rápido e não sabe para onde, o que vai acontecer com você? Vai se perder rápido, porque você não sabe para onde, mas você vai. Não é assim. Primeiro você precisa saber para onde você vai. Aquele sistema de GPS do celular, não adianta você ter o celular, não adianta você ter uma boa conexão com o alto. Você precisa também saber para que destino você quer ir. Se você não colocar ali para que destino você quer ir, não funciona, gente. Então, se você falar que está ligado com Deus, se você falar que aprimora o seu equipamento, é equipamento bom, está ligado com Deus, mas não sabe para onde ir, a tua religião não vai te levar a lugar nenhum. Nós precisamos saber para onde ir. E o sentido da vida, o rumo da nossa vida, a razão da gente estar aqui é a paz. A lição central para as nossas existências é o amor. Mas o amor é para tirar nota 10. Quem achar que pode amar como Jesus amou, vai tirar nota 10. Quem achar isso, pode levantar a mão, a gente já liga para a ambulância e fica tranquilo. Tá? Como Jesus é um mestre, é um educador que sabe que não pode exigir dos seus alunos uma meta inalcançável, não pode exigir 10 da gente. Amar como Jesus amou não está na nossa capacidade, então ele dá uma nota 5. E para a gente passar essa transição humanitária, a gente precisa da paz. Quem disse isso? Jesus. Aonde? Nas bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que é o coração do Evangelho.
Ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem vai permanecer na terra, quem vai passar de ano, quem vai herdar a terra são os mansos. Mansos é aquele que promoveu a paz. A paz onde? Nos estádios, no trânsito, na família, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Ele promoveu a paz nele mesmo. Porque ninguém é capaz de promover a paz, de dar o que não tem. Nós primeiro, para podermos falar em paz, a gente precisa promover a paz em nós, nas nossas vidas. Não tem outro jeito. Você não pega alguém pelo pescoço e fala assim: seja pacífico. Ou então quer promover a limpeza do Brasil com ódio ao outro campo partidário. Esse ano é isso: azul e vermelho. Um acha que o outro é ruim e fica lá brigando. Vamos melhorar o Brasil exterminando os azuis? Ou exterminando os vermelhos? São brasileiros, gente. Estão na tua família, são irmãos teus. Que vitória é essa? Vitória de MMA. Nós temos que distinguir essa vitória. Qual é a vitória mais importante na nossa vida? Nós precisamos abrir mão das nossas rigidezes, como Davi abriu mão das pedras. Você pega a parte mais dura de você, a parte mais... Ele primeiro abriu mão das couraças do rei Davi, do rei Saul, e depois abriu mão das suas próprias pedras. Quando você abrir mão dessa rigidez sua, desse juiz do mundo que está dentro de você, que aponta, que acusa, que persegue, e você abre mão disso e entra na luta sem armas, só disposto a abrir mão das suas pedras, você tem outra vida. Ah, meu irmão, isso é muito tópico, isso é muito lá longe. Então tem uma situação, um romance, que vocês podem acreditar ou não, mas como tudo no espiritismo, cada um faz a sua ciência. Uma senhora, uma mulher, estava precisando voltar para casa, altas horas da noite, e tinha que passar por uma ruazinha daquelas, que diz que tem rua que é insegura nesse mundo. E ela tinha que passar por aquela, chegou ali na esquina, deu aquela olhadinha assim, falou: vou. E foi. Chegando no meio da quadra, aparece um fulano na frente dela. Ela olha para o fulano e fala: não vai dar bom. Aí ela lembra que esqueceu alguma coisa e dá meia volta, faz assim, puxa, voltou. Quando ela olhou para trás, tinha outro. Daí ela falou: vou para frente. Na dúvida, vou para frente. Mas fez uma oração. Fez uma oração que saiu daqui assim, falou: Deus, me ajuda. O que quer que tenha que acontecer, eu não sei o que tem que acontecer daqui para diante. Porque a oração de verdade não pede o resultado, pede a coragem, pede abertura para o bem. Deus, me ajuda. E ela foi. Aí o rapaz se aproximou forte dela, chegou no meio do caminho e estancou. Parou e voltou. E ela passou. Mas aquilo mexeu tanto com essa mulher que no dia seguinte ela não tinha outro pensamento, ela estava perturbada. O que aconteceu? Porque ela conversou com o vizinho e já soube que 5 minutos depois dela passou uma outra moça. E essa não teve a mesma sorte dela. Ela ficou tão perturbada, mas tão perturbada que falou com um amigo, que era escrivão da delegacia próxima, e foi até lá. E falou com o cara. Falou assim: moço, o senhor não vai... Eu lembro. O senhor não vai saber. Eu sei quem é o senhor. É que eu sei que o senhor teve lá. O senhor não veio para perto de mim? Vim. O senhor não ia? Ia. Ia. Mas é que eu não vi direito. Quando eu olhei, eu vi aqueles brutamontes do seu lado, assim, tudo vestido de branco, mas cada homenzão, eu olhei aquilo, não dava pra mim não. Cada um aqui acredita no que quiser. Davi
venceu o leão, venceu o urso e venceu o homem velho, porque ele estava com Deus. Tem uma música também muito antiga, também coincidência, uma memória, tá? Ela falava assim: quem anda com Deus não tem medo de assombração, e eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Luiz Vieira. Nós temos as nossas batalhas hoje, daqui, quando sair daqui, do muro para fora, inúmeras, todos esses lugares. Que armas você vai usar? Em quem você vai confiar? Essas são as perguntas da tarde. Muito obrigado.